O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ. A partir de agora, a nossa equipe de jornalismo vai te ajudar a entender o que rola na Câmara de Vereadores de Joinville. Eu sou o Carlos Henrique Braga, estão aqui comigo os jornalistas Jefferson dos Santos e Sidney Azevedo, e nós estamos muito bem acompanhados da estagiária Jamie Lindwein. Hoje o nosso assunto é a saúde pública. Enquanto as filas para cirurgias aumentam, tem pouca gente na fila da vacina contra a poliomielite. Já os contrários ao passaporte de vacinação contra a Covid fizeram fila no plenário, mas viram o projeto que defendiam ser arquivado. Antes de começar, eu te peço para dar 5 estrelas e compartilhar o nosso podcast nas redes sociais. Agora sim, vamos nessa, isso é Tão CVJ. O projeto contrário à criação de um passaporte para vacinados contra a Covid-19 foi vetado pelo prefeito Adriano Silva, do Novo, e a maioria dos vereadores mantiveram o veto. Assunto para Jefferson dos Santos. Olá, Jefferson. Olá, Carlos. Olá, companheiros de bancada do Isso é Tão CVJ. Você parecia um vereador falando agora, né? Tenho escutado bastante os vereadores. Há 8 longos anos. E um bom dia, boa tarde, boa noite especial aos nossos ouvintes. Bom, vamos falar sobre a rejeição desse veto que rolou na sessão ordinária do dia 5 de setembro. Sim, isso já foi há alguns dias, mas trata-se de um tema importante para compartilhar com os nossos ouvintes. Eu vou fazer uma contextualização. O assunto é passaporte vacinal. Aliás, é o projeto anti-passaporte vacinal que a Câmara aprovou no mês de julho. O texto visava proibir a obrigatoriedade de vacina contra a Covid-19 e proibir medidas discriminatórias, restritivas ou sanções a servidores, agentes públicos e munícipes que recusassem o imunizante aqui em Joinville. O vereador William Tonesi, do Patriota, é o autor da proposta. Bem, como falei, o texto foi aprovado pelo plenário e, seguindo seu caminho, foi encaminhado para virar lei ou não. Quem decide isso é o prefeito Adriano Silva, do Partido Novo, e ele optou por vetar, ou seja, barrar a proposta. Então, fim da história? Não. Essa decisão do prefeito, o veto, voltou para análise e votação dos vereadores. Na sessão do dia 5 de setembro, antes mesmo do início da ordem do dia, momento em que os vereadores votam os projetos de lei, algumas pessoas na plateia do plenário já se manifestavam contra o veto do prefeito. O grupo tinha umas 30 pessoas, incluindo alguns candidatos a deputado estadual. Eu até citei no texto que escrevi para o site da Câmara que parte deles estava de verde e amarelo, com faixas, cartazes, tinha uma vuvuzela ali por ali também, e eles davam ao plenário um clima de arquibancada de estádio na torcida pelo resultado da votação. Em algumas situações, eles até exageraram e interromperam a fala dos vereadores. Mas vamos focar no veto. Por que o prefeito vetou o projeto? No veto, Adriano Silva citou que o projeto de lei afronta a legislação federal e argumentou que aqueles que se recusam a tomar vacina estão sujeitos a eventuais restrições indiretas à liberdade individual, como a proibição de frequentar determinados lugares e exercer algumas atividades. Ele também citou que restrições indiretas à liberdade são constitucionais e também estão presentes em outras ações, como a proibição de fumar em locais fechados e a proibição de comercializar órgãos humanos. No que se refere à aplicação de sanções administrativas a servidores e agentes públicos, Adriano Silva comentou que é facultado ao gestor público, em atendimento aos interesses da municipalidade, a adoção de práticas que priorizem a saúde pública, como é o caso da realocação de servidores em áreas de menor risco de contágio, o que também não pode ser interpretado como discriminação, humilhação, coação ou perseguição. Antes de falar sobre o resultado dessa votação,
Eu vou chamar as falas, na realidade, de 2 vereadores, 2 opiniões divergentes sobre esse tema do passaporte vacinal. A fala de William Tonesi, que eu já citei aqui, foi o autor da proposta, e também de Henrique Deckman, do MDB. Vamos ouvir. Esse projeto não é simplesmente um projeto de uma mera proibição, mas é emblemático. Por quê? Porque ele demonstra claramente que a população joinvilense, que a população da nossa cidade, ela não aceita imposições, sobre as desculpas, que foram criadas, em torno do medo em cima da população. O Joinville não aceita isso. E é em função disso, ouvindo o clamor das pessoas, ouvindo o clamor da população, que esse projeto foi proposto. Essa vacina da Covid-19, todas elas são, sim, de caráter experimental. O que contaram para a população brasileira foi apenas mentiras e incutiram medo, e aí, obviamente, o medo, ele move as pessoas, e o medo, então, fez com que muitas e muitas pessoas corressem atrás. E dizer que o passaporte sanitário não é uma forma de intimidação, ela é sim. Agora vamos ouvir, então, a fala do Henrique Deckman. Ideologias matam e deixam morrer. Assim foi no passado. E assim está se restabelecendo hoje. E assim também, toda a campanha que está sendo feita contra, também olhe os indicadores das outras vacinas não estão sendo levadas a sérios. Para honrar os servidores de saúde, para honrar os pesquisadores que correram o mundo para dizer vamos salvar vidas, para honrar e lembrar dos que partiram para a eternidade e disseram: que pena que eu não parti com a vacina, se assim fosse, mas não teve a coragem de testar por causa de mentiras espalhadas por líderes desta nação. Não foi medo, não foi medo, não foi mentiras. É uma vergonha que se espalhe isso. São mais de 600, 700 mil mortos. Isto não é mentira. Isto é cegueira. Sobre a análise do veto, cabe registrar que esta votação ela tem um processo diferente do habitual. Em geral, vence uma votação o lado que tem mais votos. Mas, para derrubar um veto, o regimento interno da Câmara diz que não basta essa maioria simples da votação. É necessário a maioria absoluta entre os 19 vereadores, ou seja, pelo menos 10 votos. E agora sim eu vou contar o desfecho. Então, na votação do veto, 9 vereadores votaram contra a decisão do prefeito, ou seja, por um voto, o projeto anti-passaporte vacinal foi arquivado em Joinville. E aí, fim da história? Ainda não. Após a contagem dos votos e confirmação de derrota para o projeto, parte do público começou a protestar e interrompeu o andamento da sessão novamente. Os manifestantes gritavam contra os vereadores que votaram a favor do veto. O presidente da Câmara, Maurício Peixer, anunciou que encerraria a sessão mais cedo em virtude do tumulto, mas o público se controlou e a sessão continuou, então, normalmente até às 19 horas. Só para confirmar, então, com o resultado, o projeto contra o passaporte vacinal não vai virar lei em Joinville. Antes de passar a palavra, só uma observação. Já em setembro do ano passado, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou um comunicado para esclarecer que as vacinas para a Covid em uso no Brasil, elas não são experimentais. E todas já tiveram os dados de eficácia e segurança avaliados e aprovados pela agência reguladora. Tudo bem, Jefferson. Lembrando também que não existe passaporte vacinal em Joinville, né? Não. Nunca existiu. Não, eu confesso que nunca fui cobrado para apresentar um comprovante de vacinação para nenhum ingresso em nenhum local também. Sidney, algum apontamento? Não. Eu só tinha votado uma hora, mas era apenas para observar que quando ele falava em agentes públicos na lei, eu acho que algumas vezes as pessoas podem não conhecer essa expressão. Ela se refere especificamente a vereadores, prefeito, pessoas que ocupam cargos eletivos, principalmente. Que não são servidores públicos, aliás, são agentes públicos. Acho que entra nessa categoria também, se não estou enganado, promotores, Ministério Público também, eu não estou bem lembrado agora, mas assim, para a população ter mais essa clareza, prefeitos e vereadores, principalmente. Bem, o programa é todo sobre saúde hoje, né? A Comissão de Saúde tem acompanhado a evolução das filas
para cirurgias eletivas em Joinville. Sidney, você tem acompanhado algumas reuniões que eles passam esses números da espera e essa espera cresceu, não foi isso? Então, Carlos, a fila de espera por cirurgias eletivas teve uma nova alta, e eu digo nova porque ela já veio aumentando nos últimos meses, desde maio, principalmente, né? E ela agora, em agosto, alcançou o número exato de 7.544 pacientes. Essa aqui eu estou dando o número exato só para ter uma clareza maior, porque os demais números eles vão oscilar ao redor disso. E essa é a maior quantidade, como eu falei, desde maio, né? Quando, em maio, pouco mais de 6.000 pessoas aguardavam um procedimento cirúrgico. Então teve um aumento de 1.500, ou mais 1.500 pessoas na fila, né? E a fila subiu um pouco em junho, outro pouco em julho, até chegar a esses números de agosto, né? Então foi um crescimento médio de 500 novos pacientes a cada mês. Mas de onde vieram esses dados, né? Então vamos lá. Eles foram apresentados para os vereadores da Comissão de Saúde da Câmara pela equipe da Gerência Regional de Saúde, que é um órgão da Secretaria Estadual de Saúde aqui em Joinville. Entre as responsabilidades desse órgão, dessa gerência, está a organização da fila de espera por cirurgias eletivas. E aqui eu acho que vale a gente explicar mais exatamente essa ideia de cirurgia eletiva, né? Essa palavra eletiva, ela significa que a data de realização do procedimento pode ser eleita, né? Ou melhor dito, né? Escolhida, né? A cirurgia, ela não precisa ser imediata. É que algumas vezes a gente usa as expressões assim, presume que todo mundo pega de primeira, mas não necessariamente é desse modo, né? Então, E me parece que nem é a melhor palavra para definir isso, né? Poderia, sei lá, ser agendada, cirurgia é agendada. cirurgia agendada. Acho que talvez para a maioria dos nossos ouvintes até isso fique mais claro, né? Mas é que esse termo eletivo acaba sendo usado e, enfim. Então, esse acompanhamento, né, mês a mês, ele está acontecendo porque os vereadores, né, estão cobrando, estão fazendo reuniões mensais para acompanhar, né, como está o andamento dessa fila, não apenas das cirurgias eletivas, mas também de consultas, de exames e entre outras questões de saúde. Então, as secretarias estadual e municipal de saúde estão vindo para a Câmara mês a mês explicar, né, como que está sendo o crescimento ou diminuição das filas, dependendo do caso. Essa semana, por exemplo, né, quando eles falaram sobre as filas de consultas e exames, que essas são de responsabilidade do município, não há dados muito precisos, então eu nem vou entrar muito nessa questão, porque eles mesmos observaram que para as filas de consultas e exames tem que ter primeiro uma depuração, que vai levar um tempo, né, para acertar, né, retirar o nome de pessoas que já não estão mais esperando, entre outras coisas, né? Então, nós vamos focar aqui nas cirurgias eletivas. E, bem, né, houve um aumento, né, desde maio, e em maio, inclusive, houve uma audiência pública aqui na Câmara que teve como objetivo a discussão do andamento das cirurgias eletivas, porque naquela ocasião vinha de um atraso já bastante grande e houve, inclusive, algumas medidas que resultaram numa redução naquele mês de maio da fila. Ela chegou na casa desses 6.000, que eu tinha mencionado ainda há pouco. Então, agora, nessa última reunião, o gerente regional de saúde, o Tiago Patrício Furtado, né, ele esteve na reunião com os vereadores e ele afirmou que, embora exista esse aumento nos últimos 3 meses, é possível afirmar que há uma tendência de redução, segundo ele. Isso porque, em janeiro, esse número estava chegando próximo a 8.900. 8.900 pacientes esperando cirurgias, né, nos hospitais e na rede pública de Joinville. Mas isso fica ainda 1.000 pacientes acima dos números de agosto. Considerando, né, a fila do início do ano até maio, ela de fato reduziu, né, ela tinha diminuído, né, saíram desses 8.800 para pouco mais de 7.000 em abril e chegando em 6.000 em maio, que foi o número mais baixo deste ano. Mas, desde então, a fila só cresceu, né? E se a fila cresceu, acho que também vale a gente observar que a rede pública de Joinville melhorou continuamente ao longo do ano na quantidade de cirurgias eletivas realizadas. Em agosto, por exemplo, foram 446 procedimentos. Isso talvez possa parecer pouco, perto do número de pessoas que entraram na fila, e realmente não está vencendo. Mas esse número ele aumentou. Perto de janeiro, ele estava na casa de 250 cirurgias mês, mais ou menos. E ele foi aumentando ao longo do tempo. Em parte, até no mês passado, eles já tinham anunciado que
O Hospital São José, por exemplo, ia contar com 4 novas salas de cirurgia, o regional estava com previsão de ter mais 2, e existiam equipes, né, que poderiam já trabalhar nessas novas salas, mas que ainda dependiam, né, de regularização dos espaços. Mas essa melhoria ela ainda não está sendo suficiente para vencer a fila, né? Isso porque, né, conforme até o gerente, né, Tiago Furtado, ele observou que, por exemplo, em agosto, houve esses 446 procedimentos, mas entraram na fila 689 pacientes. E essa disparidade, né, que são mais de 230 pacientes que entraram, né, ainda foi um aumento pequeno, né, porque assim, houve nos meses de junho e de julho mais de 1.000 pessoas entrando na fila em cada um desses meses. E ali a gente teve um número de cirurgias menor. Então, assim, dá para entender também o porquê que essa fila ela continua aumentando, né? Mas ele observou que não tem como precisar quantas pessoas vão entrar na fila. Isso depende, né, da gravidade, da situação de saúde da pessoa, né? Mas não tem como você precisar, vão entrar 500 daqui a 2 meses. Isso não dá para a gente saber, né? Esse número de solicitação de cirurgias, ele segue aumentando, né? Mas por que a gente chegou nesse ponto? Acho que vale recordar, né, que houve uma grande desorganização desse sistema das cirurgias eletivas, principalmente em razão da pandemia, quando elas foram suspensas, né, por conta de riscos sanitários, tudo mais, da pandemia de Covid-19, né? Boa parte dos procedimentos foram suspensos lá no início de 2020, e permaneceram suspensos por um longo prazo e começaram a ser retomados os procedimentos agora no início de 2022. Os vereadores, quando falam disso, também costumam criticar a coisa de mandar pacientes para outras cidades, né? Que a regulação dos leitos envolve outras cidades, também é feito pelo governo do estado. Sim. Né? Nessa, eu nem combinei com você isso, eu vou perguntar se pode dizer que não, mas eles falaram alguma coisa nessa reunião? Bem, eles observaram, por exemplo, que existe um número grande de pacientes, por exemplo, que são de outras, que vêm de outros municípios para Joinville também para a realização de procedimentos, mas assim, eu não vou ter os números exatos agora, mas eu me recordo, por exemplo, que a maioria desses procedimentos estão sendo realizados no Hospital Bethesda, que ali atende exclusivamente pacientes de Joinville. Por uma decisão, né, da rede pública, eles colocaram ali para atender apenas os pacientes daqui, e eles fazem apenas essas cirurgias, né? E quando a gente fala em cirurgia eletiva, às vezes a gente está falando de procedimentos pequenos, não necessariamente cirurgias maiores ou, sei lá, que vão envolver órgãos mais vitais das pessoas, né? Que aí sim vão para os hospitais mais referenciados, né? Então, essa questão, né, dos pacientes vindos de outros municípios, acho que dá para... que eu me lembro de certeza que atende mais pacientes de fora do que da cidade é o Hospital Infantil. Ali, de fato, existe uma quantidade maior de atendimentos de pessoas de outros municípios. Mas, bem, precisaria confirmar esses números. Voltar. Todo mês a gente vai falar disso. Todo mês esse assunto acaba retornando. Espero que diminua, né? Esperamos que a fila diminua. Enquanto cresce a fila aí das cirurgias, o que não tem fila são os pais para vacinar os filhos de poliomielite, né, Jamie? A prefeitura anunciou números baixíssimos de vacinação contra essa doença erradicada desde 1994. Jamie, o que está acontecendo? Exatamente, Carlos. Boa tarde à bancada, boa tarde aos nossos ouvintes. A Secretaria de Saúde alertou na terça-feira passada, dia 13, sobre a baixa adesão à campanha nacional contra a poliomielite em Joinville. Até aquele momento, tinha sido aplicadas 12.000 doses, o que corresponde a 37% do público-alvo. Em outras palavras, apenas 1 a cada 3 crianças, até semana passada, estavam sendo vacinadas. Em Santa Catarina, até o final do mês de agosto, foram aplicadas cerca de 121.000 doses. A meta a ser atingida é de ao menos 95%, que corresponde a mais ou menos 390.000 crianças. Apesar do baixo índice, Santa Catarina é o estado com maior adesão à campanha nacional contra a poliomielite. É importante destacar que a polio é uma doença séria, que pode matar ou deixar sequelas graves ou permanentes.
O vírus que causa essa doença também pode chegar ao cérebro e inflamar a medula espinhal e as membranas que revestem o cérebro, as meninges, o que carreta, por exemplo, perda parcial ou total de audição e de visão. Os pais que ainda não vacinaram seus filhos contra a poliomielite têm até o dia 30 de setembro para fazê-lo. Na sala das vacinas da prefeitura, que fica na rua Abdon Batista, número 172, bem no centro de Joinville. As unidades básicas de saúde da família também oferecem um imunizante contra pólio e outras doenças, como a gripe. Se ficar mais fácil o deslocamento, procurem essas unidades. A relação completa dos locais e horários de atendimento podem ser acessados no site da prefeitura, que é o www.joinville.sc.gov.br. Notícia triste, né, gente? Poliomielite. Acho que só essas informações que a Gemini passou ali sobre o que acontece com uma criança não vacinada já deveriam ser suficientes para todas estarem vacinadas já. Pois é, e essa informação de que vai mal, mas vai bem em Santa Catarina é uma coisa muito triste isso mesmo, né? A Gemini comentou ali o período, né, que é até dia 30 de setembro, né? Isso. Na realidade, a intenção do Ministério da Saúde era ter encerrado já, né, a campanha. Sim, Quando teve uma começou, acho que baixa era para adesão, começar em escorrendo. agosto e dia 9 de setembro, se não me engano. Então já era pra gente não estar nem conversando mais sobre esse assunto, mas não, a gente vai. Mas esse mês aí, aguardo que os pais botem a mão na consciência e carreguem seus pequenos para tomar. 2 E gotinhas. é gotinha, né? Não tem nem agulha, né? Não, é um apelo aos pais aqui, né? Se tem algum pai ou uma mãe ouvindo isso aqui, ou um responsável, né? Por favor, leve seu filho ou sua filha. Exatamente. Antes de encerrar, pra gente não encerrar com esse clima baixo aqui, com essa energia baixa, temos um aviso do Sidney para os interessados na discussão sobre o autismo, né, Sidney? Isso mesmo, Carlos. A Câmara de Vereadores de Joinville vai realizar agora esta semana, entre os dias 21 e 23 de setembro, o primeiro Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência. E o foco desta primeira edição está no transtorno do espectro autista. E o tema desse encontro é Autismo, Desafios e Panorama Atual. As inscrições para esse evento, aliás, já estão abertas. Inclusive, quem tiver interesse, né? É bom correr, porque no primeiro dia de inscrições, mais de 100 pessoas já tinham garantido vaga em alguma das palestras. O formulário, né, para quem tiver interesse, fica logo abaixo das primeiras manchetes do site da Câmara, onde você vai encontrar um banner azul grande com a palavra autismo em destaque, né? O site é o câmara.joinville.br. Mas, enfim, para participar presencialmente, né, basta preencher o formulário, né, e indicar em quais palestras você pretende acompanhar para poder garantir vaga, né? O plenário da Câmara ele tem capacidade de 260 lugares, né? Mas, como eu falei, é bom correr, né? Porque já uma boa parte dessas cadeiras já está reservada. Porém, né, se acontecer de um interessado perder a inscrição ou não puder participar em loco por qualquer motivo, ele pode ainda assim acompanhar, né, o fórum por meio do nosso canal no YouTube, o CVJ TV. O público principal desse evento, né, é o de profissionais de educação e saúde, estudantes, pais e acadêmicos que tenham contato com pessoas com transtorno do espectro autista, mas também qualquer pessoa que esteja interessada em melhorar a interação com essas pessoas, talvez estar mais preparado para atendê-las, né, pode participar dessa forma, né, vendo pelos vídeos ou então tentando participar em loco. A abertura, né, desse evento no dia 21 de setembro, ela ocorre no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É uma coincidência assim, que é importante ressaltar, né? O fórum é da pessoa com deficiência, só que o tema desta edição é o autismo. Esse evento, né, ele está sendo realizado aqui pela Escola do Legislativo, que é um órgão interno aqui da Câmara de Vereadores. Legal, vale ressaltar também que é um evento gratuito, né? Como tudo que a Câmara faz. Exatamente. Não aceite cobranças quando for um evento da Câmara. Se você achar algum cambista tentando vender ingresso, não aceite e denuncie. Jefferson. 21, 23, também conhecido como de quarta a sexta-feira, né? Exatamente. Eu sou um cara perdido no calendário, acho que eu tive que correr aqui para entender, então eu já compartilho essa tradução aí para vocês. E tem certificado também para quem precisar, né?
A Renata estava me comentando, nossas relações públicas, estava me comentando que as pessoas iam ganhar certificado das palestras. Sim, vão ganhar também. Sidney, muito obrigado pela sua participação hoje. Ok, obrigado, Carlos, pela companhia. Obrigado, bancada. Assim espero que dê tudo certo. Obrigado, ouvintes. Jefferson, valeu por hoje. Valeu, um abraço a todos. Jamie, você que vai me deixar pensando aqui nesses números horrorosos da poliomielite, mas obrigado mesmo assim. Eu que agradeço pela oportunidade e até a próxima. Obrigado ao Pedro também, que tá ali quietinho, que faz a nossa edição. Chegamos ao final deste episódio. Se você ainda não nos segue, não se esqueça de seguir o Isso é Tão CVJ nas plataformas de streaming e de avaliar o podcast com 5 estrelas, se você gostar, quiser e puder. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe. A edição é de Pedro Gonçalves Neto, a chefia de jornalismo de Felipe Faria, com a direção de comunicação de Luiz Fernando Batiste. Acompanhe os nossos trabalhos também nas redes sociais. Procure Câmara Joinville e nos siga. Um abraço para você e até a próxima semana.